presidente da Argentina, Javier Milei, criticou Lula pela passividade frente à suspensão do X no Brasil. Ele afirmou que só um tirano pode dar aval a essa opressão. O presidente argentino discursou em evento do Fórum de Madrid, no Palácio Liberdade, antigo Centro Cultural Kirchner, em Buenos Aires. Vamos assistir. Y por último, miremos a Brasil, donde la justicia dicta el poder petista. Ahora mismo está prohibiendo X, que no es otra cosa que la arena pública, donde los ciudadanos brasileños y del mundo pueden expresar su voz y expresar su disidencia. O sea, quieren prohibir el espacio donde los ciudadanos intercambian libremente sus ideas. ¿Quién sino un tirano que está equivocado en todo puede avalar semejante acto de opresión? Les aviso que gran parte del periodismo doméstico, como no se bancan la libertad de las redes, claman y reclaman por el viejo formato de Twitter, que tenía la censura de los woks. Es decir, claman por el derecho a la libertad de expresión, pero sucede que libertad de expresión solo para ellos y censura a los que piensan distinto. ¿Eso es libertad, muchachos? Por favor, ¿por qué no toman un rato y se escuchan solitos y ven lo vomitivo y repugnante que son tratando de hablar de libertad, mientras que persiguen a los que verdaderamente defendemos la libertad? Es más, y si a algún caído del catre todavía le sorprende que tantos periodistas, que son los supuestos paladines de la libertad de expresión, defienden semejante guarangada, yo les digo que ahí no hay ninguna sorpresa. Es absolutamente esperable, porque son parte de la corporación política y la casta, digamos, que han empobrecido a los argentinos, por ejemplo. Porque es precisamente la libertad y la horizontalidad de las redes lo que pone en jaque su monopolio de la verdad y derrumba el castillo de naipes que es su relato. Y después son esos mismos caraduras que tratan de tonta a la gente, los que dicen que la libertad de expresión e inclusive la democracia misma está en peligro con gobiernos como el nuestro. ¿Saben por qué lo dicen? Porque nosotros nos animamos a denunciar abiertamente las relaciones carnales desde hace años, hoy entre muchísimos políticos y muchísimos medios y periodistas, o como diríamos en criollo acá en Argentina, porque tienen el culo sucio. Tá aí o Javier Milei falando um monte de coisa que a gente vem falando nos últimos dias, claro que com o jeitão dele, claro que com as estratégias políticas de quem faz ali um discurso da direita contra a esquerda, etc. E manda esse recado aí para o Lula, que deu entrevista outro dia apoiando a decisão do Alexandre de Moraes, mas também para o Alexandre de Moraes, quer dizer, chamando todo mundo que apoia tal tipo de opressão de tirano. Quem, se não um tirano equivocado, errado em tudo, apoia tal ato de opressão? Isso foi o que o presidente da Argentina, Javier Milei, falou, defendendo a liberdade de expressão, de crítica, de imprensa. Claro que ele tem um lado aí nesse debate, mas a gente aqui, que aponta a sujeira de todos os lados, a gente tem muitos argumentos comuns aí com esse discurso específico do Milei, que, claro, tem essa postura mais lacradora também, que tem sido bastante comum numa direita populista internacional. Felipe, o Lula fez mais do que manter o silêncio a respeito dessa agressão, né? A gente que estava ali sem ter nada a ver com a briga entre o Moraes e o Elon Musk, né? Tava tocando a sua vida, tocando a sua carreira, tocando seus estudos, tocando, enfim, usando o X, certo? Ele convidou o Alexandre de Moraes para estar ao lado dele no desfile do 7 de setembro, né? Com um gesto com uma clara conotação política, um claro gesto de respaldo ao ministro, sabendo que no mesmo dia vai ter uma manifestação, está marcada uma manifestação aqui em São Paulo, de repúdio ao Alexandre de Moraes, as decisões que ele vem tomando. Então ele resolveu usar a posição dele de presidente e um evento oficial da presidência para botar lenha na fogueira da polarização, certo?
Nós somos a democracia, eles são os antidemocratas. Eles são os antidemocratas. Nós somos o povo digno, eles são os monstros. Então, o Lula ele não está pecando só por omissão, por ficar em silêncio. Ele está pecando por agir também. Podia ter chamado o presidente da corte, o Luiz Roberto Barroso, como representante oficial de um dos poderes, estava lindo. Mas ele fez questão de chamar o Alexandre de Moraes. E fez questão de, com isso, ratificar também, né, a decisão truculenta de barrar um dos grandes fóruns de comunicação que tem no mundo, aqui dentro do Brasil. Então, o Lula é uma personagem também nociva para a nossa política, né? Ele que tantas vezes prometeu apaziguar, tantas vezes prometeu devolver a paz e a moderação para as relações políticas no Brasil. Olha aí, está fazendo exatamente o contrário. Aliás, ele fala ali da imprensa, enfim, a gente já comentou a respeito disso nesse programa, mas a imprensa, numa hora como essa, ela fornece mais elementos para um discurso anti-imprensa de uma maneira geral. Claro. Que é um discurso que, pelo menos, setores dessa direita populista internacional, aí varia o grau para cada país, etc., adotam. E adotam, muitas vezes, de uma maneira conveniente e oportunista também. Porque faz parte da estratégia. E isso tem lá o guru Steve Bannon, nos Estados Unidos, que já delineou, expressou publicamente essa estratégia. Então você desqualifica a imprensa e você passa a ser a fonte da verdade para aqueles segmentos do eleitorado que você quer atingir. O que acontece é que, quando jornalistas independentes, como a imprensa deve ser, trazem informações inconvenientes para esse grupo político que critica toda a imprensa e acaba demonizando todo mundo, aí eles colocam os jornalistas independentes como nós, Greg? Do lado dessa grande imprensa que faz isso aí, que os porta-vozes dos ministros do STF estão fazendo agora, com microfone na televisão e tudo, que é defender suspensão de perfis inteiros, defender sanção contra 20 milhões de brasileiros, que as pessoas não tenham acesso ao seu histórico e tudo isso que a gente já apontou. Então é preciso distinguir os elementos, é preciso não cair num binarismo. E, lamentavelmente, esse populismo foi adotado pelo próprio STF. Sim. Então, hoje, é uma posição rara, na nossa posição, a posição da independência. E isso faz com que muita gente acabe, diante da sujeira que mais detesta e das pessoas que mais detestam, aderindo completamente a um lado. E esse lado, eventualmente, vai ter os seus podres, que precisam ser mostrados por alguém. Então você tem um lado de uma imprensa que avaliza a censura e que, quando vai mostrar os podres do outro lado, não tem autoridade moral. É vista como, isso aí é a esquerda, são esses defensores da censura e tal, que nos perseguem e tal, não sei o quê. Então quem é que vai apontar a sujeira de todo mundo? Nós aqui, no Papo Antagonista, em Antagonista, na Cruzoé, então continuem acompanhando o nosso trabalho. A gente distingue os elementos e as nuances de cada caso. Muito bem, a gente separou ainda alguns trechos do editorial de terça-feira, 3, da revista britânica The Economist, que trata da escalada da censura no mundo com medidas como a suspensão do X no Brasil. Reparem, nós aqui, há décadas, criticamos determinadas matérias, determinados comportamentos de profissionais da comunicação, às vezes, nos casos mais graves, até determinados veículos, mas sem aquela coisa de abaixo qualquer veículo que dê uma informação inconveniente sobre o nosso grupo. Agora, a gente exalta as matérias, os editoriais, a gente usa, inclusive, as informações da imprensa do mundo inteiro. Isso é um trabalho coletivo, de você trazer os elementos da realidade para as pessoas. E agora, um editorial da Economist faz ali um raio-x desse debate no âmbito mundial, citando o Brasil também. Abro aspas para um trecho. O Brasil baniu o X por se recusar a cumprir ordens judiciais opacas para remover dezenas de contas, incluindo as de membros do Congresso.
Os usuários que tentam acessar a plataforma enfrentam multas ruinosas. As restrições cada vez mais rígidas sobre o que é dito afetam todos que usam plataformas online, não apenas os bilionários que as possuem. Além disso, a liberdade de expressão dificilmente está segura nas mãos de libertários de ocasião como Musk, que processa aqueles com quem discorda, bane palavras de que não gosta de sua plataforma e é cordial com Vladimir Putin, cuja ferramenta favorita de moderação de conteúdo é o Novichok. Não sei se é assim que se fala, nem estou acostumado a ler, não a falar. A capacidade de falar livremente é talvez o valor liberal essencial. É hora de verdadeiros liberais se manifestarem e defendê-la. Fecho aspas. Então, esse é um dos trechos aí, de um longo editorial que trata da questão em diversos países. Mostra onde há alguma legitimidade em determinadas medidas e onde não há. E coloca o Brasil no caso dos que não há legitimidade, no caso dos abusos, no caso dos avanços contra a liberdade de expressão. Eles fazem uma comparação que a gente até fez aqui no programa, né? Como vários desses argumentos aí que eles usaram. Exato. Entre o caso do X no Brasil e o caso do Telegram na França, em que o dono do Telegram, né, está sendo investigado por permitir a realização de coisa criminosa gravíssima, né? Tráfico de armas, lavagem de dinheiro. A Economist diz o que nós dissemos aqui. Olha, aqui tem indícios claros de crimes dos mais cabeludos. É preciso distinguir isso de discussão política, como está acontecendo no Brasil. Eles fazem essa distinção com muita clareza, como nós já havíamos feito aqui também. E é importante, né? Não sei se você que está nos assistindo conhece ou acompanha a Economist, é uma revista mais do que centenária, né? Que é uma das grandes vozes liberais do mundo. Então, eles usam essa palavra ali no fim do texto, né? Que o Felipe estava lendo, e eles têm o peso dessa tradição, né? Não é uma coisa que eles tiraram da cartola agora, não é um compromisso que eles tiraram agora ali do bolso do colete. Tem uma consistência na defesa da Economist desse valor, e isso dá mais peso ainda para aquilo que ela diz, né? Exatamente. E é liberal no sentido clássico, né? Não é aquele liberal que é utilizado nos Estados Unidos para descrever a esquerda, e que muitas vezes é mal traduzido aqui no Brasil, inclusive por profissionais da comunicação que não entendem como é que funciona o debate público americano, né? Confundem ali o classic liberal com o liberal, que é a parte principalmente alinhada ali ao Partido Democrata, que é criticada pelos conservadores americanos, como eles chamam lá, boa parte da direita. Então, a Ann Coulter, por exemplo, colunista mais conservadora, ela tem um monte de livros que tem liberal no título, num sentido crítico. E aqui no Brasil, se você for ver profissionais da comunicação, eles acham que a Ann Coulter está criticando liberais clássicos, etc., que defendem essas liberdades. Não, está criticando a turma estatista, a turma mais à esquerda no debate público americano. Então sempre tem essa confusão aí em razão de conceitos, alguns dos quais não são perfeitamente passíveis de uma tradução exata, então você tem que explicar melhor, e às vezes as pessoas vão usando a mesma palavra para vários significados diferentes, daqui a pouco você não sabe a que as pessoas estão se referindo. Mas aqui a gente vai sempre contextualizar.